Um dos melhores personagens de Jujutsu Kaisen entrou em ação nesse episódio e acabou com seu inimigo numa das melhores cenas até agora. Além de termos o retorno oficial de um dos maiores antagonistas dessa história recente, aquele que quase derrotou o Satoru Gojo. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um dia de Quinta das Maldições, dia que a gente comenta episódio novo do anime de Jujutsu sem spoiler do futuro do mangá, mas comentando tudo o que aconteceu dessa vez no 12º episódio, ou 36 na conta geral, desde a primeira temporada. A gente tá ali mais ou menos na metade do que seria esta segunda temporada, com 23 episódios confirmados. Mas, antes da gente conversar sobre isso, estamos com frete fixo pro Brasil todo de apenas R$ 5,99 em qualquer compra de qualquer valor em loja.com.br/Gabi-Xavier, incluindo estampas como essas que estão passando na sua tela, de Satoru Gojo, inspirada em Sukuna e várias outras de animes, mangá, Japão, estampas exclusivas nesse link. Lembrando, frete fixo, então depois do vídeo aproveita lá. O tal famoso arco de Shibuya ainda tem seus 11 episódios aí pela frente, muita coisa pra acontecer, e só agora que vários dos feiticeiros Jujutsu, já que Gojo foi selado, começaram a se movimentar, a lutar, e a gente já teve um bando de morte, apesar de parecer morte de secundários. Matar os assistentes é uma mega estratégia para impedir comunicação entre esses feiticeiros que estão tentando impedir o plano do Fake Geto. Foi algo que despertou uma fúria incontrolável no Nanami, que olha, que cena, que momento, Nanami chegando andando devagarzinho, aliás, andadas foi o que a gente teve em mais de um momento com mais de um personagem nesse episódio, que dessa vez eu queria elogiar em muitos momentos sim a direção. Mas vamos começar primeiro com o retorno daquele que já tinha ido embora, mas agora está de volta, Toji Fushiguro. E eu sempre fico angustiada vendo essa cena, porque ele tá lá em cima de um prédio e lá embaixo tá o filho dele. E eu fico fanficando que se ele visse o filho ali, não sei, tudo poderia ser diferente, mas não foi o que aconteceu. Porque como Megumi e Itadori tinham conseguido destruir aqueles preguinhos, né, que seriam a base dos feitiços, do feitiço para criar uma, pelo menos, cortina, a gente viu que, ok, ao destruí-los, não destruíram todas as cortinas, mas aquela que impedia a movimentação dentro da estação de Shibuya, a partir de certo ponto, de feiticeiros, essa caiu. O que dá uma chance muito maior deles, pelo menos, chegarem até onde tá o Gojo. Aí depois, eles precisariam tirar a cortina que prende o Gojo ali embaixo, e depois, é claro, também aquela que impede que os civis saiam da região toda de Shibuya, mas isso são segundos e terceiros problemas. Itadori e Megumi não encontram o Toji, que acabou de dominar o seu próprio corpo lá em cima, porque o Toji quase matou exatamente o Ino, que foi caindo dos céus, caindo do prédio, e não fosse o Fushiguro reparando isso, usando o seu Shikigami para amortecer a queda e depois Itadori o segurando, ele com certeza teria partido dessa para uma melhor. Não acontecendo isso, o Fushiguro saiu dali porque a prioridade era salvar esse cara que tá quase morto. Já Itadori continuaria a sua rota rumo a Shibuya, rumo à estação onde estava Satoru Gojo, já que ele, tudo bem que Mekamaru tá meio quietinho, mas ele tem ali o contato do Mekamaru, que lhe contou da urgência de conseguir pegar aquele cubo do Gojo antes que ele termine o processo de selar completamente. Por enquanto, o Gojo ainda tá lá dentro resistindo, então o cubo ainda tá sem conseguir ser movimentado, é a única chance que eles têm, e assim ele vai. Enquanto isso, lá em cima, o que rolou com o Toji, o Fushiguro Toji, pra gente não deixar qualquer dúvida, foi que o corpo dele foi summonado nesse processo mediúnico que aconteceu no episódio passado, mas aquela senhorinha que fazia o processo trazia o corpo, as memórias do corpo, para o seu neto, que era o receptáculo, mas não trazia a alma. Dessa forma, em tese, como sempre aconteceu com ela, com o seu neto, a alma desse receptáculo controlava todas as propriedades do corpo que foi invocado. Então, o controle, por exemplo, nesse caso, seria do neto dela sobre todas as particularidades físicas do Toji. Mas tem dois detalhes que eu acho interessantes. O primeiro é que o próprio Toji ali, quando ele volta, ele diz: meu corpo é especial, e pelo visto ele dominou a alma deste cara aqui. Mas também tem um detalhe de alguns episódios atrás, da própria discussão do que é alma. De quando o corpo também do Geto, que já estaria ali sem vida, dominado apenas pelo cérebro daquele que se passa como ele, o corpo reagiu e existiu um papo de, talvez dentro do corpo exista um pouco de alma, como se a alma não fosse só algo completamente dissociado do físico, que as memórias da pessoa, do que ela viveu, do que ela é,
também ficam na parte da carne. Então eu acho que no caso do Toad, ele conseguir dominar aquela alma, né, utilizando o seu corpo, é uma mistura das duas coisas. Até pela sua restrição congênita de não ter um pingo de maldição, aí sim, ele foi o protótipo perfeito, ou o mais errado possível para esse ritual mediúnico. Já chega acabando com a velhinha, a gente não vê explicitamente, mas é sangue jorrando para todo lado, e corta nisso aí. Enquanto isso, a gente teve tempo de observar os outros núcleos, os outros grupos, e isso para mim foi muito interessante, porque eles seguiram mais ou menos como foi no mangá, mas as escolhas aqui de roteiro e direção foram mesclar um pouco mais dessa dinâmica, por exemplo, abrindo o episódio com o Nanami, de algo que estaria lá pra frente no mangá, então já dá aquela suspeita de que o Nanami vai ter a sua participação bem expressiva nesse episódio, como ele tem. Também mostra que o gancho lá inicial, que faz ele chegar já possesso, é ele já encontrar inclusive o corpo do Idit e depois de vários outros assistentes. E tudo isso vai culminar na cena mais pro final que a gente vê, reunindo ele, Nobara, Nita. A Maki aparece muito brevemente com o velho Zenin, que tá lá de boa sem lutar. Outra que tem muito destaque, também teve bastante de influência ali de uma personalidade bem expressiva da direção no episódio, foi a Mei Mei. A Mei Mei, ela tá no subsolo, ela tava vindo da estação Meiji-Jingu, que é vizinha ali da estação de Shibuya, então ela tá indo pelos trilhos, até onde em tese estaria Satoru Gojo selado, e ela consegue derrotar um feiticeiro que ela estava enfrentando anteriormente com a maior facilidade. A gente só enxerga a finalização deste momento em que ela tira uma vida que não tem valor nenhum pra ela. A gente sabe que Mei Mei o tempo todo evoca o quanto ela vai lucrar literalmente com qualquer situação ou pessoa, e a gente também tem um pouco do papo dela mostrando o quanto ela se esforçou para ultrapassar suas habilidades físicas, já que ela achava que a sua habilidade com a energia amaldiçoada fosse muito limitada ou inútil. Então ela chegou no máximo de uma expressão física, depois ela voltou e também aumentou no máximo tudo que ela tinha de energia amaldiçoada, e, enfim, ela é um dos exemplos nesse episódio que o feiticeiro de nível 1 também é extremamente forte. Muito mais do que os jovenzinhos que estão tentando chegar nesse título, e a discrepância entre eles fica bem evidente aqui. A Mei Mei, ela teve um desenvolvimento ali de falas, de cenas, bem parecido com o que é no mangá, mas eles compactaram um pouco mais as cenas dela que eram fragmentadas em alguns capítulos, e também trouxeram algo que também aconteceu com o Nanami, que é a transição, a chegada, a valorização do seu andar. A Mei Mei até me lembrou em alguns enquadramentos, o jeito ali da animação, o formato do seu corpo, a forma que ela foi valorizada, né, em ângulos de baixo para cima, o que a gente vê bastante em JoJo, ou pelo menos me lembrou muito JoJo's Bizarre Adventure, até a parte que ela para com a sua arma ali atrás do corpo e fica uma leve deformidade proposital de como ela é, ao mesmo tempo que é uma figura bizarra e muito acima daquele outro que tá no chão, jogado, prestes a ser executado. E a Mei Mei traz esse ar, inclusive neste caso aqui com a trilha sonora muito bem utilizada, que carrega ainda mais essa expressão de que ela não é heróica, ela não tem nenhum quê de heroína, embora esteja trabalhando para algo que a gente considera neste momento do bem. Tem ali a dinâmica dela com o irmão, que até esse ponto não mostrou qualquer questão de habilidade, apenas aumenta ali a bola da irmã, mas o que deixou de gancho para o arco da Mei Mei foi o que vem em seguida. Quando ela consegue encontrar ali o Fake Geto, que já tá aguardando nos trilhos da estação, ele não a enfrenta de primeira. A Mei Mei é tão perspicaz, ou pelo menos ela junta tantos argumentos lógicos, como alguém que conheceu o Geto jovem, como ele era de fato, que ela acredita de primeira que aquele cara ali é falso. Mas ela também fica confusa, porque é meio difícil entender sem ver o cérebro ali pra fora, como que aquele é um falso Geto, mas tem a mesma habilidade que o Geto que ela conhecia. E isso a gente já sabe que é porque o cérebro controla o corpo exatamente com todas as propriedades que ele tinha, exatamente como o Geto era. Adorei a expansão de domínio como foi animada neste momento, porque o espírito amaldiçoado de nível especial Varíola, ele atacou a Mei Mei e ele expandiu o seu domínio, chegando a envolver tanto ela quanto o Ui Ui. Eles já começam a se defender dentro daquele domínio, mas a luta é cortada aqui. Vários ganchos são deixados e já fica aqui
bem explícito que a partir de então eles não vão fazer mais esse esforço de juntar núcleos em um episódio apenas e resolver cada batalha por episódio. Não, vai ser uma coisa, uma montagem cada vez mais frenética em que a gente vai pra lá e volta pra cá, porque são várias pontes, várias pontas agindo pra chegar no mesmo objetivo, se eles conseguirem. E nesse ponto, a Anitta, e por consequência as meninas ali também, já sabiam que o Idit provavelmente tinha sido atacado, estava em perigo e elas vão em direção a ele porque também, se o encontrassem, provavelmente encontrariam os outros garotos e pessoas que poderiam estar em perigo. Só que elas encontram o responsável por todas aquelas mortes da galera de terno ou os assistentes, gerentes assistentes. Que a Nobara já conhecia o Haruta da primeira temporada, mas ela finge que não. E é muito interessante a gente falar sobre esta figura, sobre o Haruta, que é o cara de cabelinho loiro, né, preso e tal, que ele tem uma habilidade ali inata que é interessante, que ele diz nem entender muito bem como tudo funciona, como a sua espada funciona, mas apesar de qualquer habilidade interessante que ele tenha, ele é covarde. Covarde no sentido de quem ele escolhe para atacar e o quanto ele se diverte atacando pessoas obviamente mais frágeis do que ele. Existem aqueles vilões que gostam do desafio, quanto mais forte, o Toad, por exemplo, é assim, quanto mais forte ele mata, mais incrível para ele é aquela batalha, aquele desafio e aquela conquista depois. Esse cara não. Ele vai matando a sangue frio e muitas vezes pelas costas, sem se mostrar, sem nenhum desafio, todas aquelas pessoas, os gerentes assistentes, e pra ele aquilo é fenomenal, ele se sente acima de todos. Mas no momento em que ele é pressionado nesse episódio, ele até chora. E aí ele evidencia completamente o quanto é um personagem covarde. Enquanto ele tá por cima, tudo bem. Mas quando ele não tem mais saída, aí ele mostra a sua verdadeira face. A Nobara ainda não teve muito tempo de, vamos dizer assim, ter destaque nessa única luta que ela teve nesse momento contra ele. Ela faz a primeira investida, ela se preocupa em colocar a Anitta pra fugir. Elas definem uma estratégia de parecer que ela tá entrando num prédio, mas sair por outro, porque lá no Japão, muitos desses prédios ou lojas específicas são conectadas. Ela entraria por um andar ali abaixo, subiria para sair pela superfície, mas quando ela vai fazer isso, infelizmente algo que a Nobara não previu é que aquela espada do seu adversário, ela conseguia se mover sozinha. Ela supôs que, sendo um adversário que controla objetos com energia amaldiçoada, ele teria alcance médio. Então, enquanto ele ficasse ali na sua visão, ele não produziria qualquer dano na outra que fugiu. E não foi bem assim. Porque o seu objeto ele estava se movendo sozinho e conseguindo ter percepção, inclusive, de onde estava a outra pessoa que fugiu, sem que ele precisasse olhar ativamente. E aí, encontrando, de novo, olha como ele é covarde. Ele não continua a luta com a Nobara. E não é só porque ele tinha um objetivo, uma ordem de matar a galera de terno. É porque, assim, ele se sentia muito bem. Ele vai atrás da Anitta, ele deixa a Nobara e ele vai atacando o tempo todo ela. Quando as duas estão caídas no chão, ele continua atacando e ele vai ferindo, ao invés de conferir um golpe mortal de uma vez só, aquela de terno que tá caída, que não vai revidar tão fácil. E o que fez com que a Nobara, neste ponto, não tivesse ainda todo o destaque é principalmente o momento em que ele dá um soco, né? A espada dá um soco no queixo da Nobara, e queixo, pra quem assiste luta sabe, ou filmes mesmo, que isso aqui é uma região muito sensível e que faz com que as pessoas percam muito do senso, acho que mexe com o bulbo, eu não sei exatamente como é fisicamente, biologicamente explicando, mas a pessoa perde o equilíbrio, ela perde a parte sensorial mesmo, pra entender onde tá, o que tá acontecendo, até falar, dependendo, é difícil. O anime talvez deu uma esticada um pouco mais nesse efeito, mas isso fez com que a chegada, né, narrativamente a chegada do Nanami fosse muito mais interessante. E de novo, o anime trabalhou muito bem os passos, a chegada e como ele vem assim, sem pressa. E diferente da Mei Mei, que teve uma trilha interessante ali trabalhada e pra mim até atribuindo um pouco de ar caricato a ela e as suas poses e a sua forma de se locomover, com o Nanami foi tudo muito mais seco. Sem a presença de uma trilha extremamente marcante, com socos que você sentia mais o impacto, a força e a raiva. Ele sempre tá com esse olhar mais sério, ele é mais sisudo, ele é o salaryman que quer sair ali às 18 horas se não começa a contar a hora extra, é o típico adulto como todos nós, então super me identifico com o Nanami, mas ali ele tava muito mais sério do que o normal.
O cara que abre o episódio dizendo não tenho problema em aceitar minhas fragilidades, eu só faço o que eu tenho que fazer. Ali ele tá indo muito mais pelo lado passional do que a gente costuma ver ele fazendo. E por isso que ele já chega com curtas palavras. Cadê a tua galera? Onde os outros estão? Se o outro não responde, ele vai, mete o socão de novo e é sangue pra tudo que é lado. Ele tava usando a sua técnica inata de subdividir o corpo ou qualquer parte do seu adversário para definir pontos fracos e aí sim ter golpes muito mais potentes que ele tem especialmente com os seus punhos. E assim, ele arrasa com o cara e é muito, infelizmente, estranhamente prazeroso de assistir porque dá raiva. Então ver o Nanami se vingando enquanto tenta tirar alguma informação é de alguma forma catártico pra gente que tá assistindo. E eu adoro o Nanami, eu acho ele um dos melhores personagens, um dos mais humanos mesmo, dentro de tantos extraordinários, caricatos, sensacionais feiticeiros Jujutsu. E é incrível o quanto mesmo ele sendo tão forte, no momento em que ele derrota esse cara e ele fala eu vou descer pro B5 pra encontrar Satoru Gojo e quem mais estiver no caminho pra enfrentar, ele vira pra Nobara e fala você não vai, porque eu sou o mínimo de força que precisa pra descer e enfrentar essas pessoas ou essas criaturas. Ele se coloca no básico, porque ele sabe que existem feiticeiros muito mais fortes do que ele. Feiticeiros, criaturas, inimigos, ele tá ali se esforçando no que é necessário. E a gente acha ele extraordinário, sensacional, porque realmente é. Mas se colocarmos ele na balança de poderes dentro do universo de Jujutsu, ele realmente não é ainda os top mais fortes. Até pra ele, é extremamente perigoso. Mas nesse momento ele brilhou, portanto me sinto extremamente satisfeita e pra mim foi o melhor momento do episódio. Eu acho que esse diretor, a semelhança talvez do que faziam também na primeira temporada de Neverland, ele trabalha muito com tempos. Tanto às vezes a gente tem cortes frenéticos para trazer efeitos rápidos de choque, de surpresa, que seja, para quem tá assistindo, e em alguns pontos ele trabalha algo um pouco mais, não esticado, mas contemporizado, como foi o caso dos andares ali do Nanami, especialmente da Mei Mei. Ele trabalha bastante ângulo, distorções que eu sei que incomodam algumas pessoas que assistem, porque é bem diferente do que era antigamente, mas distorções que aqui a gente vê que são em muitos momentos propositais, e aí, gente, é estilo artístico, vai ser opinião. Pra mim, nesse episódio funcionou muito bem, tanto quanto em alguns momentos ali dos primeiros episódios de flashback, e eu acho que só basta isso, o momento certo, as escolhas certas pra talvez conquistar algumas pessoas que estão perdidas, porque as lutas que aconteceram, por exemplo, neste momento não foram confusas. Em outros instantes neste arco de Shibuya, eu já achei que a coisa ficou um pouco mais difícil de compreender. E claro, no final a gente tem um momento que aí sim eu acho que talvez tenha sido cortado, que foi Itadori passando por Shibuya, vendo pessoas, humanos, vítimas e precisando escolher seguir em frente para tentar achar Satoru Gojo, que é o maior objetivo, mas também no caminho, vou falar sobre isso porque não é nada substancial e eu não sei se eles vão adicionar posteriormente. No caminho, ele vê que o Inumaki tá ali batendo numa galera, então meio que deixa com ele. Isso era exatamente no percurso que ele faz até a estação que ele entrou, por isso estou falando, mas não é nenhum grande spoiler, é só que acho que essa cena eles cortaram. E na estação da disputa de quem vai matar Itadori Yuji primeiro, quem o encontra é Choso, que já começa os seus ataques e este é o gancho. Quero comentar que o gancho foi melhor que a semana passada, mas eu continuo achando os ganchos dessa temporada de Jujutsu, pelo menos no arco de Shibuya, muito secos. Não sei se é porque não sobe uma trilha muito mais emblemática, não sei se é o momento que eles escolhem pra cortar. Semana passada foi realmente, parece que acabou o tempo e eles deixaram pra lá o resto. Aqui foi um pouco mais empolgante, mas eu ainda sinto um corte seco. Não sei se é de propósito, mas como percebi, vou aqui dividir a opinião com vocês e espero que vocês me contem também o que vocês acham. E é isso, pessoas. Espero vocês em todos os próximos vídeos de Jujutsu, Quinta das Maldições ou vários outros vídeos que eu lanço aqui no canal. E a gente se vê em todos eles. Tchau, tchau!